Diz assim a palavra do Eterno. Daniel capítulo 2, versículos 19 ao 23. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Oremos mais uma vez, amado Deus, na tua dependência e na santa expectativa de que o Senhor falará aos nossos corações. Nós rogamos que a tua sabedoria do alto, o poder da tua palavra possa nos esclarecer e possa nos tornar servos cada vez mais aptos, ó Pai, a cumprirmos a Tua vontade, no temor e na alegria do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto de um profeta, o profeta Daniel. Ele atuou durante 70 anos na sua vida profética. Ele acompanhou justamente todo um período muito importante para a história do povo de Deus, a saber, o período do cativeiro e o período do pós-exílio. O cativeiro que Judá caiu por causa da desobediência ao Deus eterno. Um povo que tinha herdado todas as bênçãos e todas as promessas, mas que durante a sua trajetória acabou saindo da presença de Deus e, em decorrência disso, sofrendo essa disciplina do Senhor. Daniel acompanhou esse movimento do povo de Deus. Não somente um movimento geográfico, mas um movimento espiritual. Um povo que declinou, um povo que se afastou, mas um povo também que a duras penas se voltou de novo para Deus. Então é um movimento tanto de distanciamento, quanto também de aproximação de Deus. Mas muito mais do que isso, a gente percebe que é um Deus que se aproxima do seu povo, que parece ter se afastado por causa do ato da disciplina, mas era um Deus ainda bem presente na história do seu povo, do povo de Judá. Ele tem muitas experiências marcantes a partir da perspectiva de um oficial do Estado, de imperadores que governam o mundo. É assim que Daniel está posto nessa história, como um oficial de Estado que vai para a Babilônia e está ali a serviço do rei, mas que está devoto a Deus. Ele foi viver entre os cativos da Babilônia logo cedo. Ele e seus amigos passaram a assistir diante do rei como parte de um grupo, como parte do grupo de magos, como parte de um grupo de magos, melhor, e sábios. Eles foram treinados para assistirem como uma espécie de conselheiros. Daniel se destacava entre seus amigos porque recebera de Deus a inteligência de todas as visões e sonhos. Então ele se destaca entre seus pares, juntamente com Misael, Ananias e Azarias, conterrâneos e remanescentes fiéis em terra babilônica. Daniel suportou os assédios de uma cultura convidativa e libertina, bem como também teve de suportar desmandos ditatoriais e perseguição de inimigos da fé. O livro de Daniel é um manual de sobrevivência em terra pagã, porque é o povo de Deus que é deslocado para a terra da Babilônia em decorrência da invasão lá de Nabucodonosor, que tira os melhores dentre os judeus e os leva para o cativeiro babilônico. Então, como sobreviver em terra pagã? Esse é o grande dilema e a grande vitória do povo de Deus, que é uma igreja agora na Babilônia. É um livro maravilhoso de Daniel. Talvez você já tenha a oportunidade de ter lido.
É um livro tenso em diversos momentos, assim como é nossa experiência como peregrinos nesse mundo. É uma experiência tensa também, muitas vezes. É uma experiência difícil, mas também vitoriosa. É por isso que eu quero falar com vocês essa noite sobre enfrentando as dificuldades vitoriosamente. Porque desde que Daniel, Misael, Azarias e Ananias puseram os pés na Babilônia, eles passaram a enfrentar dificuldades como peregrinos. Mas eles também usufruíram e desfrutaram das vitórias de Deus para com o seu povo, em favor do seu povo. Nós aprendemos a enfrentar as dificuldades vitoriosamente a partir desse trecho da Escritura. A primeira coisa que eu quero mostrar pensando nesse tema é que dificuldades precisam ser enfrentadas pela fé. O que é que está acontecendo? Há um líder, há um rei, há um déspota aqui chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele, como o líder máximo da Babilônia, ele tinha um anelo e um anseio e uma cobiça de continuar governando não somente o território babilônico, mas todo aquele mundo da época da Mesopotâmia, porque era um braço crescente de poder. Ora, eles já tinham derrotado a Síria, eles já tinham, na Batalha de Carquemis, eles já tinham derrotado o Egito. Agora, Israel, como um braço fraco ali, também tinha sido dominado pelos babilônios. Ora, eles já olhavam para as fronteiras e queriam avançar. Então, esse era um intento de Nabucodonosor. Eis que, em certo momento, ele tem um sonho, e o seu espírito fica perturbado, e lhe passa o sono. Então ele reúne ali os adivinhos, os magos da Babilônia, e quer que os adivinhos falem o sonho que ele tinha tido, juntamente com sua interpretação. Os magos, eles ficam atordoados, e eles ficam querendo ganhar tempo de Nabucodonosor, para que Nabucodonosor diga o sonho, e para que depois eles digam a interpretação do sonho. Só que Nabucodonosor não faz isso, porque ele quer testar justamente os magos. Ele diz: eu não vou dizer o sonho, vocês vão dizer o sonho e vão dizer a interpretação. Ocorre que os magos, eles ficam perturbados. Se o rei estava perturbado antes, os magos ficam perturbados depois, porque o rei diz assim: olha, se vocês não me convencerem, não revelarem o sonho de maneira convincente, eu vou mandar matar todos os adivinhos, todos os magos da Babilônia. Então eles ficam extremamente perturbados e também ficam amedrontados. Só que havia ali entre aquele povo, Daniel e os seus amigos. A ordem para matar os sábios da Babilônia já tinha sido difundida. Algo interessante aqui que diz no verso 11, os sábios da Babilônia, eles dizem: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Na verdade, esse versículo ele é revelador, porque através da limitação do rei e da insuficiência dos magos que está se desenhando um cenário no qual o Deus de Israel iria manifestar o seu poder e a sua sabedoria. Como escreveu um pastor Ian Duguid, ele diz: há apenas um Deus que revela o futuro, porque há somente um Deus que controla o futuro. Então, todo esse cenário está sendo montado para que o Deus Todo-Poderoso se revele poderosamente. Há um decreto que é difundido nas terras babilônicas, e esse decreto chega até Daniel. Veja o que diz o verso 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Ou seja, quando vão buscar Daniel, não é só para anunciar o que tinha ocorrido, mas para que eles fossem mortos. Daniel, no verso 14, falou: avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Olha o que ele diz no verso 15. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E o que é que Daniel faz diante dessa situação? Ele fica sabendo que o rei tinha
tido um sonho e que os sábios não tinham sido capazes de revelar esse sonho. Veja que situação horrenda. Quando Daniel fica sabendo dessa informação, ele toma uma atitude estratégica e ousada também, corajosa, porque ele vai ter com o rei. Verso 16 diz: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. A princípio parece ser algo até um pouco de orgulho ou de presunção de Daniel, mas nós veremos que não se tratava disso. Mas é alguém que corajosamente e humildemente se dispõe a ir ter na presença do rei para pedir tempo ao rei. Veja que os demais sábios, os adivinhos, já tinham usado dessa estratégia, mas de maneira escusa, sem terem esse significado, essa revelação desse sonho. Os sábios tentaram ali como que enrolar o rei, e ele percebe aquela artimanha dos sábios. Eles tentam ganhar tempo, sem ter o que fazer, e assim eles ficam torrando a paciência do rei Nabucodonosor. Daniel é diferente, ele consegue convencer o rei sem enrolação. É verdade, quem não tem o auxílio divino, ele precisa contar com a sorte. Mas Daniel, aquele conta com a providência de Deus. E com essa ousada coragem, humilde coragem também, de se apresentar na presença do rei e pedir-lhe um tempo. Perceba que isso era tão importante. Imagine só, sem a presença de Daniel, sem a presença dos amigos de Daniel na Babilônia, nós não teríamos o livro de Daniel. Nós não teríamos essa porção da Sagrada Escritura mostrando o Deus de Israel agindo numa terra pagã. Então é claro que era do propósito de Deus, é claro que para além da tragédia, ou por meio da tragédia, aqueles jovens, adolescentes, muitos têm como adolescentes, tinham ido nessa primeira leva para a Babilônia com o propósito de fazerem algo para a glória de Deus, ou Deus se utilizar deles para a sua própria glória, porque não é a história de Daniel, irmãos, não é a história de Misael, não é a história de Ananias, não é a história de Azarias, mas a história de Deus, do Deus Salvador, do Deus Todo-Poderoso, do Deus da aliança, que está invadindo terras pagãs e mostrando qual o impacto do povo de Deus ao serem tirados da sua terra, mas o impacto que esse povo causa em terra estranha. É uma ação gloriosa aqui. Ele vai ter com o rei, ele tem acesso ao rei. É algo soberano aqui, com certeza. Há uma ação graciosa de Deus para que Daniel achasse o favor desse monarca. Nós não deveríamos temer os monarcas. Nós não deveríamos temer os poderosos dessa terra. E eu não digo o temor que a Bíblia diz que nós devemos ter, né? Nós precisamos nos sujeitar às autoridades, mas não temer ao ponto de nos esquivar da nossa fé, ao ponto de esconder a nossa crença. Devemos ser ousados também nesse sentido. Ele tem acesso aos monarcas. Eu fico me lembrando na história, irmãos. Por exemplo, o grande Joe Owen, um puritano, ele era um conselheiro político na sua época. O grande Billy Graham, ele foi também um conselheiro político de vários presidentes dos Estados Unidos. Ou seja, eram pessoas que tinham acesso ao poder, mas eles eram aquilo que os reformados vão dizer, a igreja que é a consciência do Estado. É aqueles que estão ali para aconselhar o Estado. É aqueles que estão ali para exortar o Estado. Ah, que saudade desse tempo bom, onde tínhamos esse ímpeto e essa sabedoria. Sabedoria essa que Daniel nos ensina aqui. Diante das adversidades, meus irmãos, nós não precisamos entrar em desespero. Daniel poderia ter saído correndo, desesperado, dizendo assim, é o fim, acabou-se tudo. É um cenário de horror. Nós já estamos aqui em terra estranha. O azar, o infortúnio nos achou. Agora nós não vamos escapar. Mas não é essa a atitude desse jovem de Deus. Ele pôde buscar auxílio em Deus.
pôde ver, experimentar, pela ousadia da fé, ver o Deus Todo-Poderoso agir em seu favor soberanamente. Então, meus irmãos, dificuldades precisam ser enfrentadas pela fé. Nós estamos nesse mundo e passamos por aflições, passamos por adversidades nesse mundo, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos entender que esse Deus está no controle de todas as situações. Dificuldades precisam ser enfrentadas com oração. Esse é um segundo ponto. Olha o que diz o verso, agora o verso 17 e 18. Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel foi para casa e compartilhou as dificuldades com seus companheiros. Meus irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, como é importante nós termos esse discernimento de precisamos de um tempo. Às vezes nossas atitudes elas são tão rápidas, tão impensadas, que nós nos esquecemos daquilo que é elementar na nossa vida, que é o auxílio divino. E que muitas vezes ele vem por meio da igreja. Daniel, ele vai para casa. Ele informa a Ananias e aos seus companheiros o que está se passando. Não é isso que nós fazemos quando nós trazemos os nossos pedidos de orações, nossos pedidos e nossas súplicas diante de Deus, nós estamos compartilhando com os irmãos. Meus irmãos, há tantos crentes que sofrem sozinhos. Há tantos crentes que não partilham das suas dores, das suas fraquezas. E nós deixamos de experimentar de uma graça preciosa da parte de Deus. Deixamos de consolar uns aos outros, como o pastor Flauber pregou aqui nesse último domingo, baseado na carta de 2 Coríntios. Sabe que nós precisamos receber esse consolo de Deus, precisamos consolar o próximo. Se estamos passando por lutas, é para o consolo também da igreja. Ele vai e ele partilha essa dificuldade. Ele não era um super-homem, ele não era alguém capaz de enfrentar as dificuldades sozinho, de maneira nenhuma. Ele não era o herói. Daniel nunca se portou como um herói, mas ele era um jovem de oração. Várias vezes nós vamos ter oração aqui nesse livro de Daniel. Esse homem, quando ameaçado de morte porque não se dobrou perante a estátua do próprio Nabucodonosor, ele foi acusado de estar em oração, suplicando a outro Deus, e de fato ele estava. Ele ousava orar 3 vezes por dia, com suas janelas abertas, olhando para Jerusalém, e ele nem se importava com as ameaças do inimigo. Ele era alguém que vivia com os joelhos dobrados. E ele conduzia seus amigos à mesma prática. Porque quando nós pedimos oração, nós não somente estamos compartilhando o nosso pedido, mas nós estamos chamando a atenção da igreja. Sabia disso? Para a necessidade que a igreja tem de orar. Quando alguém pede oração a outro, ali nesse ato de compartilhar pedidos, há um despertar. Se você estiver sem orar, meu irmão, se alguém lhe pedir oração, logo você vai se lembrar, eu preciso orar. Eu preciso orar. E quem é que nos lembra isso? A própria igreja. Estamos sem oração e alguém nos pede oração. Logo nós nos lembramos que eu tenho, não é somente uma lembrança vaga, mas um compromisso de oração. Isso faz parte da vida cristã, da tônica da vida cristã, dessa peregrinação. A causa da oração é tão importante que Satanás tentará de tudo para afastar a igreja dessa prática. Esvaziar as reuniões de oração e minar nosso tempo de devoção consiste em uma das maiores vitórias de Satanás e da nossa maior derrota enquanto crentes e enquanto igreja. É complicado quando percebemos que podemos viver a vida cristã sem oração. Há um momento em que o crente ele entende que pode viver sem orar. E esse é um grande equívoco, porque isso é um erro.
Na verdade, nós não conseguimos viver sem orar. Porque quando paramos de orar, estamos começando a morrer e nós nem percebemos. É uma morte lenta, é uma morte que não avisa, mas é uma morte que está em franco avanço na nossa alma. Mas nós vamos perdendo o ardor espiritual, nós vamos perdendo a motivação, nós vamos perdendo o hábito da oração e nós começamos a definhar e nós não conseguimos perceber. Qual era o motivo da oração desses irmãos? Olha o que diz o verso 18 mais uma vez. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Vocês estão comigo? Sabe que mistério é esse? É mistério. Qual mistério aqui? Exatamente, o sonho que o rei tinha tido. Então ele pede, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, é por livramento, mas eles pedem por misericórdia. Não é para se gabar diante do rei e Daniel está vendo, Senhor, essa é uma oportunidade de assim me tornar conhecido diante do rei. Que baita oportunidade, meu Deus. Honra o meu nome. Não, mas é por misericórdia. Todas as vezes que nós estamos orando, nós estamos suplicando pela misericórdia de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos entender que as dificuldades devem ser enfrentadas pela fé. As dificuldades precisam ser enfrentadas com oração. E, em terceiro lugar, a intervenção divina nas dificuldades deve nos levar ao louvor. É isso que nós lemos aqui, já no início dessa meditação, dos versículos 19 ao 23. Daniel recebe da parte de Deus. Esse mistério é revelado. Olha o que diz o verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel faz o quê? Daniel bendiz o Deus do céu. Isso é precioso. Depois disso a gente vai ver uma oração de Daniel. Mas veja que Daniel não sabia nem o resultado do que iria acontecer. Porque, perceba, ele poderia ter chegado na presença do rei, ter dito o sonho e o rei não ser convencido do sonho. Dizendo, eu não estou convencido desse sonho não. Eu vou mandar matar todo mundo e vocês vão ser os primeiros. Não é o resultado aqui, mas a convicção de que Deus havia revelado o sonho. E que sonho era esse? Havia uma grande imagem aqui cuja cabeça era uma cabeça de ouro, era um tronco de prata e tinha depois a parte abdominal de bronze e os pés, os membros inferiores, eles eram de ferro e de barro. E aqui os comentaristas eles vão entender que se refere aos 4 grandes reinos que vieram desde o período babilônico e nos períodos posteriores, a saber, a Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. Com todo o seu apogeu, eles tinham pés de barro. E nessa visão que o rei vai ter, ele vê uma pedra que não faz parte dessa estátua, que surge do nada, e ela destrói parte dessa estátua e toda ela vem se tornar num monte de pedras. E aqui, quando Daniel revela o significado desse sonho, ele é muito interessante, porque veja agora, verso 27, respondeu Daniel na presença do rei, disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas, e ele vai dizer, no verso 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou.
Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Esse significado, meus irmãos, está mais claro no verso 44, que diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que é que está sendo aqui apontado através desse sonho, da revelação desse sonho? Um reino eterno. Um reino que não teria fim. Um reino que iria suplantar Babilônia, Medo-Persas, gregos, romanos e todos os reinos desse mundo. Eles seriam abalados, eles seriam destruídos, eles seriam exterminados. Mas uma pedra principal iria ser posta nesse lugar. Há um reino eterno. A luz da nova aliança. Nós lembramos que Jesus, ele é a pedra principal. Ele é a rocha inabalável. Quem é o Rei da Glória? É o Cristo bendito. Esse é o reino que suplanta todos os outros reinos. Essa é a vitória do reino de Deus. Então isso vai abater Nabucodonosor. Depois ele se exalta e se orgulha de novo, é abatido de novo. Mas essa imagem de um reino eterno e um reino universal, ele perpassa todo o livro de Daniel, mostrando que esse reino que se ergue e que os outros reinos se prostram é o reino de Deus. Isso é maravilhoso. A intervenção divina nas dificuldades deve nos levar ao louvor, entendendo esse reino. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Essa é a oração de Daniel, porque dele é a sabedoria e o poder. Veja que Daniel é erguido como sábio, mas ele resiste a receber a glória. Mas a glória pertence ao Senhor. É precioso. Dentro da história, temos um personagem muito importante, sobretudo na história dos Estados Unidos, um homem chamado George Washington. Ele, num período de conflito ali pela liberdade dos 13 estados ali que ainda iam formar de maneira incipiente ali os Estados Unidos da América, ele é um dos generais, um oficial que lidera todo aquele levante contra os ingleses. E é muito curiosa a história que nos conta que quando ele tem a oportunidade, depois de consolidar a vitória dos Estados Unidos da América, ele tem a oportunidade de se tornar ali um monarca. Ele tem a oportunidade de se tornar um rei. Ele tem a oportunidade ali de ser um braço de ferro, mas ele resiste a isso. E ele se torna posteriormente presidente, mas não através do braço de ferro. Isso é muito interessante. E ele é tido nos Estados Unidos justamente o seu feito não de ter conquistado algo para si, mas para uma nação. É alguém que abriu mão de um poder centralizado em nome de uma nação. E é muito interessante, porque quando nós olhamos aqui Daniel ele não toma o louvor para si, como Nabucodonosor iria fazer. Mas ele sabe que é somente um instrumento de Deus ali para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É isso que acontece. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. George Washington, posteriormente, ele vai ter a oportunidade de se consolidar como presidente de fato e de direito, mas ele se nega a concorrer mais do que 2 mandatos. É muito interessante isso, porque de uma segunda oportunidade ele teria essa condição de tornar o seu mandato mais longínquo, mais amplo. Ele diz não. Então, na história, em 2 oportunidades, ele abre mão desse poder. A sabedoria pertence a Deus, irmãos. O poder pertence ao Senhor. Eu penso que a sabedoria e o poder de Deus são demonstrados quando nós pregamos o Evangelho. Porque o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Salomão, né? Que grita nas praças. E só ocorre quando nós estamos pregando o Evangelho. Ou seja, não só a Daniel é dada essa sabedoria. Não há o mistério de revelações. Mas agora nós podemos falar do mistério que foi revelado. A saber, Cristo Jesus, que veio à terra para implantar esse reino eterno. Ele é o Rei da glória. A sabedoria pertence ao Senhor. O poder pertence ao Senhor e a mais ninguém. Meus irmãos, vamos encerrar. Vamos orar ao nosso Deus. Nós aprendemos nessa passagem bíblica como passar por adversidades de maneira vitoriosa. As dificuldades precisam ser enfrentadas pela fé. A dificuldade chegou a Daniel, mas ele ousa ir à presença do rei, mas não confiado em si, confiando em Deus. As dificuldades precisam ser enfrentadas com oração. Não há heroísmo, mas humildade. Eu me sujeito. Quando a notícia mal chegar, eu posso apresentar a minha demanda diante do Deus eterno. Quando o dia mal chegar, eu posso me abrigar nesse guarda-chuva da graça chamado igreja e compartilhar meus pedidos de oração. Eu não preciso sofrer sozinho. Eu posso me valer da oração dos meus amados. E a intervenção divina nas dificuldades deve nos levar ao louvor. Quantas vezes Deus responde a oração e a gente não responde em louvor? Quantas vezes Deus nos responde bênçãos? Ontem eu estava fazendo uma devocional com o Heitor e eu estava falando com ele sobre esse texto. E eu disse, filho, Deus, Ele já me respondeu tantas orações, meu filho. Deus já me respondeu tantas orações. Aí Heitor disse, foi mesmo, papai? Pois me diga aí que eu fiquei curioso. E aquele foi um exercício da minha mente. E eu comecei a relembrar os feitos do Senhor e as respostas do Senhor. Como é importante isso. A intervenção divina. Quantas vezes Deus interveio. Nas dificuldades. Eu devo lhe responder em louvor. Precisamos responder em louvor. Ó Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Vamos ficar em pé. Assim como Daniel orou. As palavras de Daniel é a palavra do povo de Deus. São as palavras que saem e que emanam de um coração cheio de gratidão. Vamos orar. Seja bendito o nome do Senhor, de eternidade a eternidade. Porque ao Senhor pertence a sabedoria e o poder. O Senhor é quem muda o tempo e as estações. É o Senhor que remove reis e estabelece reis. É o Senhor que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. O Senhor revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. O Senhor mora na luz. A Ti, ó Deus, os nossos pais, Deus da aliança, nós Te rendemos graças e louvores, porque o Senhor nos deu sabedoria, nos deu de experimentarmos o Teu poder. Bendito seja o nome do Senhor, a nossa força. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Deus presente, nós precisamos, Senhor, enfrentar as tribulações, as dificuldades com ousadia, com humildade, com coragem, Senhor Deus, sobretudo nessa batalha espiritual. Sobretudo, Pai, entendendo que a nossa milícia não é carnal, nossa guerra é contra as potestades do ar. Nós não podemos perder espaço, mas precisamos avançar corajosamente. Porque o nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos. Meu Deus, podemos enfrentar dificuldades, meu Deus. Mas não nos deixe enfrentá-las sem a oração, meu Deus. Nunca nos deixe, Pai, entendermos e entrarmos num estado, Senhor, no qual a gente venha a ser ludibriado pela nossa própria mente, ou pelo mundo, ou pelo diabo, dizendo que nós podemos viver a vida cristã sem oração. Isso é um engano, um ledo engano, um fatal engano que pode nos levar à derrocada, Senhor. Nós não queremos isso e certamente o Senhor não quer isso para nós. Queremos ser um povo, um exército que caminha de joelhos. Meu Deus, quando o Senhor nos responder, precisamos Te louvar. Mas antes mesmo de qualquer resposta, precisamos Te engrandecer, Senhor.
Deus poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, Deus dos céus. Ó, querido, essa é a vitória do povo de Deus, que em tempos de tribulação nós nos lembramos do nosso Cristo bendito, da sua vitória em nosso favor. Nós te bendizemos, ó Pai, porque ninguém confiou mais em Ti do que o Filho de Deus. E é nos seus passos, é olhando para o Senhor que nós seguimos nessa luta cristã. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos leve para casa com a Tua palavra no nosso coração, Deus, para a gente não pecar contra Ti, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, meus queridos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno e poderoso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite a você que esteve conosco na transmissão.